Quem trouxe a Bíblia hoje? Quem está com a sua espada aí na fé? Nós acompanhamos sempre, né, a palavra juntos, mas é importante que a gente caminhe com a nossa espada, né, pessoal? Bom, a gente vai ler hoje a mesma história em 2 livros, porque, né, se pode ser complicado, por que não? Enfim, Deus ele deu uma mensagem maravilhosa para que a gente possa aprender hoje. E eu vou pedir então para que vocês abram na primeira parte da história, que está em 2 Samuel, capítulo 24. Aí você abre e deixa aberto, tá bom? Se você não trouxe a Bíblia, você vai acompanhar com a gente aqui pelo telão. Como eu vou passar de um livro para o outro depois, as referências estão todas na parte de baixo para vocês saberem onde está cada passagem, tá? E aí a gente vai acompanhando junto. Então, se você quiser abrir, pode deixar aberto aí em 2 Samuel, capítulo 24. E que a gente possa se preparar neste momento para que o Senhor venha falar aos nossos corações através do momento da palavra, amém? Vamos fechar os nossos olhos, colocar as mãos no nosso coração e vamos orar para que o Senhor possa trazer o renovo ao nosso coração através da palavra de hoje. E nós queremos, Senhor Jesus, pedir que o Senhor venha neste momento. Abençoa, meu Pai, o momento da Tua palavra, porque este é o momento em que nós ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, meu Deus. Retira, meu Pai, de nós todo o impedimento. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que o nosso coração receba a renovação que o Senhor tem para nos dar por meio da Tua poderosa palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos alimente, nos fortifique, nos ensine, nos repreenda e faça o que for necessário, Senhor, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Eu te peço que o Senhor venha estar cuidando deste que é o momento sagrado da Tua palavra, que a minha vida, Senhor, seja um instrumento para a Tua honra e para a Tua glória, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, antes de nós lermos aqui a parte principal, né, a parte final deste capítulo, eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas para a gente chegar na mesma página. A gente vai falar hoje sobre uma parte da história do rei Davi, mas é uma parte da história onde Davi já viveu a maior parte das coisas que a gente está acostumado a falar, que a gente sempre está reforçando o aprendizado, o entendimento. Aqui Davi ele já tinha vivido muitos anos de vida, então ele já tinha passado pela sua mocidade, pela sua juventude, ele já tinha os seus filhos, ele já tinha muitos anos de reinado e na verdade ele estava quase chegando ao final da sua vida. Tanto é, né, que um capítulo antes, lá no capítulo 23, ele coloca como se fosse um dos seus salmos, né, ali, de últimas palavras, né, ali que ele tem que declarar como rei. Depois disso, essa situação que nós vamos ler aqui acontece e ali o trono já está sendo preparado, né, para que Salomão pudesse vir a ser o próximo rei. Então a gente está falando aqui de Davi, mas não do menino Davi, não do moço Davi, daquele que tinha muita fé, mas também era muito jovem, era muito inexperiente, tinha muitas promessas. Não, aqui a gente está falando de uma pessoa que viveu todas as promessas que Deus prometeu. Ele já tinha visto se cumprir diante dos olhos dele ali, tudo que Deus tinha para ele. Então Deus deu força a ele para vencer o gigante. Deus prometeu a ele que ele estaria ali reinando, né, assumindo o trono no lugar de Saul, e isso se cumpriu. Ele foi um bom governante, um bom rei para aquela nação. Muitas guerras foram vencidas. Então Davi aqui ele era carregado de muita experiência. Nós não vamos falar sobre o moço Davi, aquele que estava no início e que tinha muita fé e pouca experiência. Não, agora aqui a gente já está no final da vida de Davi. Então no momento onde ele já tem ali muita fé, mas também muitas experiências com Deus. E como que estava o coração de um homem que tinha passado por tantas coisas como Davi passou, né? Tantos marcos importantes numa vida só. Davi ele teve uma vida épica, né? Ele começa ali a ter tantos momentos em que a gente pode trazer para a nossa memória e que são momentos em que a pessoa pode viver aquilo só uma vez na vida e ele viveu várias. Deus livrou ele da morte de muitas formas. Deus fez com que ele fosse o herói de uma nação, né? Como um guerreiro, como aquele que venceu o gigante. E aí agora aqui no final da vida de Davi, a gente vai ver como estava o coração dele naquele momento, né? Aí a palavra, ela diz assim, lá em 2 Samuel 24, a partir
fala assim, ó: quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, e disse: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso dizendo: olha, tinha 3 opções da parte de Deus, hein? Você quer 7 anos de fome sobre a sua terra? Ou você quer 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou você quer que 3 dias de peste sobre a sua terra? Olha as opções que Deus deu para Davi. Aí termina assim o versículo: decida agora e diga a resposta que devo dar ao que me enviou. Ou seja, Gade está dizendo ali: escolha uma dessas 3 opções, porque eu preciso fazer o quê? Dizer para Deus o que você escolheu. E essa palavra, ela tem muitas camadas, né? Primeiro porque quando alguém faz algo de errado, quando alguém comete algum tipo de pecado, a gente sabe que todo pecado tem as suas consequências. A gente falou de 3 opções aqui e não tinha nenhum morango do amor nessa lista, tinha? Não. Era uma pior do que a outra. E eram 3 opções. Mas isso já começou a me chamar a atenção aqui, porque se algo de errado estivesse aos olhos de Deus ali naquela situação que precisasse, ser corrigido, ou consertado, ou até mesmo punido por consequência do erro, Deus daria um castigo e ponto. Mas Deus não escolheu o castigo e ponto. Deus mandou quem escolher? Davi. Deus foi lá, usou a boca do profeta, mandou o profeta chegar a ele e dar a ele 3 opções, para que daquelas 3 ele pudesse escolher uma. Aí o que você imagina? Que ele deve ter cometido um pecado muito grave. Imagina alguém provocar a ira de Deus a ponto de Deus dar 3 opções, uma pior que a outra, para que seja a consequência daquela escolha. Então a gente conclui muito imediato, de você pensar. Com certeza Davi fez uma coisa muito ruim aos olhos de Deus, e essa coisa trouxe para ele ali a consequência tão grave, tão ruim, tão pesada, e uma coisa que ele ali ia poder ter escolha, mas qualquer escolha que ele fizesse seria uma consequência pesada. Ele ou escolheria 7 anos de fome, ou ele escolheria passar 3 meses fugindo dos inimigos, ou ele escolheria ali 3 dias de peste sobre a terra. Então, de todo jeito, aquilo iria trazer mal sobre eles, porque era consequência de uma atitude errada. E aí eu fui ler lá do capítulo 23 para frente para entender como que o coração de Davi estava para chegar nessa situação onde Deus deu a ele a escolha de decidir qual seria o seu castigo. Aí a gente vai ler a próxima palavra. Lá no 24, no versículo 1, a palavra começa assim, ó: mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Aí fala assim, ó: pois Davi incitou a eles. A eles quem? Os israelitas. Então Davi deu aqui uma ordem. Davi incitou aos israelitas dizendo: vá e levante censo de Israel e de Judá. E o rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Tem alguma coisa de errado aqui, gente? Um rei que decidiu fazer um censo. Deixa eu explicar para os adolescentes, talvez, que não tenham muito entendido como que isso funcionava. Era normal que os reis fizessem de tempos em tempos um censo. O que era um censo? Era como se fosse uma pesquisa. Eles tinham ali, naquela época, que fazer o serviço que hoje se faz muito rápido, naquela época demorava muito tempo para fazer. Porque uma pesquisa desse tipo aqui, que é o censo que Davi está pedindo para fazer, é uma contagem geral de Israel e de Judá, ou seja, de um grande território que demoraria muito tempo, mas ele queria saber qual era o número de homens que ele possuía. E lá em 2 Crônicas, se você quiser pode ler na sua casa, no versículo 21,
21, no capítulo 21, fala que esse censo foi contabilizado que Davi tinha ali sobre o seu governo mais de 1 milhão de homens. Então ele tinha ali uma nação muito grande para governar. Só que aqui, né, em 2 Samuel também fala que Joabe, ao receber ali aquela ordem, ele demorou 9 meses para fazer o censo, ou seja, para viajar de cidade em cidade, contar casa por casa, cabeça por cabeça, separar ali os homens das mulheres e das crianças, para que aquele censo pudesse ser feito. Então, o censo era uma grande pesquisa que dava muito trabalho, porque precisava ser feita de tempos em tempos, mas eles não tinham o que a gente tem como hoje, tecnologia, celular, telefone, uma forma de juntar informação rápido. Então, aquele censo ali foi algo que Davi solicitou naquele momento, já muito experiente, já mais velho, já com muita história para contar dele com Deus, né? Ele decidiu que aquele era o momento em que ele precisaria ter o quê? Uma noção de qual era o tamanho ali da sua nação, das pessoas que ele governava, do seu império. E talvez, se a gente olhar só a letra pela letra, né, só a prática de fazer o censo, não existia nenhum problema aqui. Só que, se não existisse nenhum problema, Deus não estaria irado. Então, a atitude de decidir que um censo fosse levantado provocou a ira de Deus. Deus, aqui, né, o versículo ele começa dizendo que, mais uma vez, né, como muitas outras vezes, a ira do Senhor se levantou contra o povo de Israel. Mas quem incitou, né, quem deu a iniciativa, quem deu a ordem, o comando para que algo fosse feito, quem foi? Foi o rei. O rei tinha ali o poder da decisão nas mãos. E uma decisão que aquele rei Davi tomou fez com que a ira de Deus se levantasse contra todo o povo. E aí a gente volta lá no primeiro versículo, que falava que Deus deu a ele 3 opções de que forma a ira de Deus viria sobre a terra. Então esse censo aqui foi o motivo da ira de Deus se levantar. E entenda, fazer o censo não era errado, mas existia algo naquela situação que estava desagradando a Deus. Aí a gente vai para outro livro agora, e a gente vai pensar em como estava o coração do rei Davi ao pedir aquele censo. Porque, como eu disse, era um direito dele, né? Era uma norma, era uma prática normal de que os reis fizessem aquilo. Mas Deus, ele vê aquilo que o homem não vê. Deus está atento ao quê? Ao coração. E esse versículo está na história de quem? De Davi. Quando o profeta Samuel vai até a casa de seu pai para procurar ali qual dos filhos de Jessé seria o próximo rei, seria aquele que seria ungido, Deus procura um coração bom ali. E Deus manda Samuel não olhar para a aparência física. E diz a ele que Deus não vê como o homem vê, porque o Senhor está atento ao coração. Agora vamos pegar esse versículo que foi a chave da vitória, da mudança de vida que Davi viveu. Porque imagina que a vida de Davi ela seria uma. Mas a partir do momento em que a unção de Deus veio sobre a vida dele, enquanto ele ainda era um menino, aquela história foi totalmente transformada. E a gente só sabe dos milagres e da mudança, da caminhada de Davi com Deus, por causa daquele primeiro passo, que era ter um coração que Deus via e aprovava. Então, o coração do menino Davi, que foi ungido por Samuel, era um coração que Deus conhecia, que Deus estava atento e Deus estava ali aprovando. E agora a gente vai olhar para essa situação aqui e a gente precisa trazer esse versículo para que a gente entenda que Deus ele é justo. E porque Deus ele é justo e não muda, ele tem a mesma medida para todas as situações. E se Deus não vê como o homem vê e está atento ao coração, o que poderia fazer uma situação normal, que era fazer uma contagem, que era fazer um censo, provocar a ira de Deus a ponto dela ser derramada sobre eles? Aí a gente vai ler. Aí aqui a gente vai descobrir a verdadeira motivação do coração de Davi. Lá em 1 Crônicas 21:1 diz assim, ó: então, quem? Satanás se levantou contra Israel e fez o quê? Incitou a Davi a levantar um censo. No versículo anterior a gente leu o quê? Que Davi incitou o povo. Agora a gente vai ler a mesma história. Lá em 1 Crônicas 21 diz que quem
coração de Davi? O diabo. Viu como não era só um senso? Não era só um senso. E o problema não estava em fazer um senso. Quando eu li as 3 opções que Deus deu para derramar a ira sobre os israelitas, eu imediatamente pensei, qual é o pecado de Davi que foi o mais grave? E eu não lembro. Porque a gente sabe que ele cometeu o pecado, que ali ele se deitou com Betseba, que ali ele perdeu seu filho por consequência das suas más atitudes. Mas na hora que eu vi que Deus deu para ele as 3 opções, uma era pior que a outra, eu não consegui trazer na minha memória imediatamente qual era o motivo. E quando eu não entendi qual era o motivo, eu voltei para ler e eu pensei comigo, a primeira coisa que eu pensei foi, era só um senso. O que uma ação normal de um rei poderia causar tanta ira no coração de Deus? E aqui está a resposta. A resposta está no fato de que Deus não vê como o homem vê. Para todos os homens ali, era apenas uma prática do rei normal. Ele iria fazer a contagem da sua nação. Mas Deus, que via o coração do rei Davi, sabia que quem tinha levantado aquele desejo no seu coração era quem? O diabo. E a palavra ela traz essa clareza quando a gente vê a mesma história em outro livro, e ela não começa dizendo que foi Davi quem incitou o povo. Ela começa dizendo quem foi que motivou Davi. E quando Davi tomou uma decisão motivada pelo diabo e não motivada por Deus, aquilo foi reprovado aos olhos de Deus. Então aqui a gente já precisa começar a aprender o que Deus ele quer nos trazer. Porque a gente vai passar por muitas situações na nossa vida e a gente vai muitas vezes viver até experiências iguais a experiências de pessoas ímpias. Pessoas do mundo, pessoas que não praticam a fé, pessoas que não têm Deus como seu único, suficiente Salvador. A gente vai viver até experiências iguais, experiências humanas. Quem aqui vai para a escola? Levanta a mão. Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Você trabalha ou você estuda, você tem ali práticas de uma pessoa normal. E o que faz você diferente do ímpio? O que pode fazer você diferente da pessoa do mundo ou da pessoa que não tem o direcionamento de Deus? Aquilo que está no nosso coração. Por quê? Porque aquilo que está no nosso coração é a motivação pela qual a gente faz algo. Então imagina que se você trabalha e Deus é o Deus da sua vida, Deus é quem governa os seus dias, você está em comunhão com Deus, você tem inspiração, você tem direção, você faz o seu trabalho ser algo que a Bíblia diz que deve ser feito como se fosse para Deus e não aos homens. Olha que boa intenção você tem no seu coração ao trabalhar. Agora imagina uma mesma pessoa fazendo exatamente as funções que você faz, e se ela estiver ali motivada por Satanás, ela pode estar fazendo a mesma coisa que você fisicamente. Ela pode estar cometendo ali ações normais do dia a dia de um ser humano. Mas se dentro do coração dela a contaminação do diabo já estiver agindo, tudo aquilo que ela fizer aos olhos de Deus vai ser mal. Então, a gente percebe que estar na presença de Deus e buscar a aprovação de Deus vai dar pra gente um certo tipo de filtro. O certo tipo de filtro que a gente precisa olhar para a situação que for. Para a situação que você pensar que seja mais banal. A situação que você achar que é mais simples e que não poderia te fazer pecar de jeito nenhum. E parar e pensar. Será que Deus aprovaria isso? Ou qual é a minha motivação para fazer isso? Qualquer coisa pode se tornar uma brecha para o diabo no momento em que a motivação do seu coração não está em Cristo, ou não em glorificá-lo. E aí talvez você pense no seu coração assim, mas o que eu fiz não é nada demais. Eu só, sei lá, eu li uma frase, aquilo ficou no meu coração, e aquilo despertou em mim talvez sentimentos, pensamentos que Deus não gostaria. Eu tive uma conversa com uma pessoa que é só colega, mas aí um pedacinho daquela conversa entrou no meu coração, e através daquele pensamento eu tive uma motivação, ou o diabo encontrou uma brecha. E a gente não está falando aqui que Davi cometeu um grave pecado aos olhos dos homens, porque quando ele teve ali a sua falha com Betseba, ele cometeu um grave pecado aos olhos dos homens, e Deus ali o reprovou, não foi? E assim ele viveu a consequência das suas escolhas. E agora a gente está vivendo aqui uma história em que ele não cometeu um grave pecado aos olhos dos homens, mas cometeu
aos olhos de Deus. Porque não é porque os homens não são capazes de ver o nosso coração que Deus não pode nos analisar da mesma forma. Então, se aquilo que nós fazemos não tiver as motivações certas, isso pode se tornar uma brecha onde o diabo pode trazer a motivação errada para o nosso coração e ali nós caímos em pecado. Então a gente percebe que o pecado de Davi, ao cometer adultério, foi um pecado muito grave aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Mas quando Davi decidiu levantar um censo que não estava inspirado e motivado por Deus, ele também cometeu um grave pecado, que mesmo que não era grave aos olhos dos homens, era grave aos olhos de Deus. Porque Deus não faz distinção de um pecado pequeno ou de um pecado grande. A partir do momento em que a motivação do coração de Davi não vinha de Deus, que o inspirou, que o fez vencer, que caminhou com ele durante toda a vida dele, essa inspiração veio de quem, gente? Do diabo. Porque o diabo se levantou contra toda Israel. O diabo se levantou contra toda aquela nação. E o diabo só precisava conseguir motivar o coração de uma pessoa para alcançar a nação inteira: o rei. Porque no momento em que o rei fizesse algo com a motivação do diabo no seu coração, ele estaria punindo, através ali do pecado, toda a nação que ele governava. Então ele levantou um censo. E sabe qual foi a resposta daquela pesquisa, daquele censo? Que ele tinha mais de 1 milhão de pessoas sobre o seu governo. Só que quando aquele censo não estava inspirado por Deus, mas era uma brecha que ele acabou dando, porque o diabo estava interessado em se levantar contra o povo, sabe o que ele fez? Ele levantou a ira de Deus contra mais de 1 milhão de pessoas. Foi exatamente isso que ele fez. Porque vocês lembram lá das 3 opções de consequência do pecado? Alguma delas iria punir só Davi? Não. Então, aqui a gente começa a pensar que Deus ele ensina isso pra gente. Porque hoje nós não governamos num trono de rei como Davi. Mas na nossa vida, nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas e nós governamos baseado naquilo que nós decidimos. E se o nosso coração for motivado por uma brecha que o diabo encontrou, basta apenas uma decisão, para que aquela decisão errada do pecado contamine tudo que está ligado à sua vida. Então, se você é pai, isso pode alcançar os seus filhos. Se você é filho, isso pode alcançar o restante da sua família. Se você é alguém que entende que a missão dos filhos de Deus é levar a palavra de Cristo, não tem como, na nossa missão, o pecado estar envolvido. Porque ou nós fazemos o que nós fazemos inspirados por Deus, ou qualquer brecha vira uma oportunidade para o diabo. O censo não era um erro, o erro era a motivação do censo. E a Bíblia não diz o porquê Davi quis fazer aquele censo. Você pode ler nos 2 livros. A Bíblia só diz que o diabo se levantou contra aquela nação. E aonde ele encontrou a brecha? No coração do rei. E aí ele foi fazer uma coisa que seria normal, que seria banal, que seria corriqueira, que seria só uma repetição ali de normas. Mas aquilo que parecia simples aos olhos humanos, quando o diabo encontrou espaço para ser a motivação de Davi, aí ele conseguiu a brecha que ele precisava para destruir. E a gente precisa tomar cuidado para que o diabo não tenha poder de nos dar a motivação. Sabe como que uma pessoa pode agir motivada pelo diabo? Quando ela tem os sentimentos errados, por exemplo. Imagina que Davi já tinha conquistado muita coisa. Ele já tinha muita experiência. Talvez o coração dele ali tivesse espaço para orgulho nessa altura da vida. Porque aqui, Davi não era mais aquele menino que não tinha nada e cuidava de ovelhas. Davi aqui já tinha muitas conquistas no seu currículo. Davi aqui já tinha muitas riquezas, já tinha muitas vitórias, já tinha muitas certezas de que Deus estava com ele. E talvez a brecha que o diabo encontrou para motivar aquele censo fosse o orgulho, ou fosse a sensação de ter ali o poder por causa do governo. E quantas pessoas a gente vê que tem poder nas mãos e se corrompem? A pessoa ali tem um coração puro, ela é super tranquila, ela tem uma índole boa, tem um caráter certo, basta ela ter um cargo de liderança na mão. Aí entra o orgulho, entra a prepotência, entra ali a sensação dela, a vontade dela de querer estar superior aos outros, de querer fazer as coisas pela motivação errada. Então, mesmo que ele estivesse fazendo algo que era comum, que era aquela pesquisa,
a motivação dele ser uma motivação inspirada pelo diabo foi o que levantou a ira de Deus. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque todas as ações que a gente tem na vida, que podem ser ações normais, elas podem nos levar a pecar no momento em que o diabo encontrar uma brecha de colocar um sentimento errado no seu coração. Por exemplo, a gente vive numa sociedade onde a gente precisa todos os dias se levantar, todos os dias lutar, todos os dias trabalhar, todos os dias estudar, todos os dias alcançar cada uma das suas metas. Tem algum problema nisso? Tem. Se essas forem ações que não são inspiradas por Deus, certamente em uma delas o diabo vai encontrar uma brecha. E aonde ele encontrar uma brecha, o coração que você tinha e que Deus aprovava vai ser o coração em que Deus vai rejeitar. Vai ser o coração que Deus vai reprovar. Então, tudo a gente tem que se questionar. Tem que ser um questionamento interno. Antes de você perguntar para qualquer pessoa, é pecado eu fazer isso? Pergunta para você, por que eu quero fazer tal coisa? Olha, eu decidi que eu quero comprar uma peça nova de roupa. Por que eu quero comprar aquela roupa? Porque eu vou fazer parte do clube das meninas que usam aquela roupa. Porque eu vou ganhar a visibilidade que as meninas que estão usando aquela roupa agora estão ganhando. Ou porque eu quero que certa pessoa me olhe de algum jeito que não é o jeito que Deus gostaria que alguém me olhasse. Percebeu? Que o simples fato de você querer uma roupa pode virar uma brecha para o diabo entrar através da sua intenção. O problema não estava no senso, estava na motivação que Davi fez errado. Porque na motivação ele deixou o diabo entrar. E se o diabo entrou na motivação, todo o resto ali ia ser contaminado pelo pecado. Porque o pecado estava dentro dele. Poderia ser orgulho, poderia ser qualquer outra coisa. E a gente tem que se perguntar, antes de qualquer ação, por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente se pergunta, a gente se corrige. E a Bíblia fala que o homem deve examinar a si mesmo. E é muito bom que a gente viva como igreja, que a gente tenha os irmãos, porque muitas vezes a gente vai cometer erros que a gente nem sequer percebeu que poderiam ser erros, que poderiam ser escolhas erradas. Mas aí a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo. E quando a gente vai aprendendo, a gente vai sendo repreendido, a gente vai sendo ensinado, a gente vai ganhando experiência. Gente, Davi estava no final da vida dele, não no começo. Então Davi já era alguém que tinha muita experiência. E mesmo alguém com tanta experiência teve uma brecha no seu coração para ser motivado pelo diabo. Quanto mais nós que somos falhos, que somos limitados, que muitas vezes não enxergamos aquilo que Deus ele quer que a gente enxergue. A gente precisa pedir que o Senhor nos dê uma coisa chamada discernimento. Porque o discernimento é a nossa capacidade de enxergar aquilo que nós estamos fazendo, não como uma simples atividade, uma simples responsabilidade, uma simples tarefa. Não, a gente enxergar que a cada atitude que a gente toma na nossa vida existe um plano espiritual acontecendo. E nesse plano espiritual que está acontecendo existe uma guerra, onde os anjos de Deus estão ali te protegendo, te cuidando, te guardando, para que você continue firme nos caminhos de Deus. Enquanto isso, Satanás está o quê? Lá ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí às vezes você foge de um pecado que seria um grande pecado aos olhos dos homens. Não, eu vou fugir da bebida, eu vou fugir do vício, eu vou fugir do baile funk, eu vou fugir do narguile, da roda das pessoas que falam as coisas que eu não devo me envolver. Ótimo, é bom que você fuja, mas é bom também que você se lembre que o diabo que está ao nosso redor, bramando como um leão, talvez ele vai querer entrar de uma forma tão simples, que quando você perceber, ele só tocou na sua motivação. Ele não precisou fazer você tocar naquele pecado físico, ele não precisou colocar você numa roda de pessoas que cometem pecado que você condena e você sabe que é pecado. Ele só precisou colocar no seu coração orgulho, ele só precisou colocar no seu coração mágoa, ele só precisou colocar no seu coração ciúme, ele só precisou colocar no seu coração uma coisa que parece inofensiva, mas o estrago é enorme. Eu não sei qual era a motivação do coração de Davi, mas uma coisa a Bíblia fala: não era inspirada por Deus, era inspirada pelo diabo. E aquela motivação que foi incitada ali, que foi motivada pelo diabo, ela não agradava a Deus. E ela teve consequências terríveis. E sabe por quê? Que eu fiz aquela pergunta no começo, né? Eu me perguntei, por
que reprova o pecado, que permite ali que a ira caia sobre o povo, não tomou a própria decisão. Por que Deus não falou? Tá bom, vai ser esse aqui o castigo. Essa vai ser a consequência do seu pecado. Davi, 7 anos de fome virão sobre o seu reinado, porque você fez o que não agradava aos meus olhos. Poderia ser simples, não poderia? Mas aqui, Deus, ele traz a lição do governo para a gente. Quem decidiu fazer o censo? Davi. Quem decidiu a consequência? Davi. Sabe por quê? Porque talvez quando você olha lá que tinham 3 consequências e uma era pior do que a outra, talvez o seu primeiro pensamento seja assim: Deus é tão mau. Olha como Deus é ruim. Olha como Deus é um Deus perverso, que permite que uma terra tenha que escolher entre 3 coisas e uma é mais desgraçada que a outra. Ou vai passar 7 anos de fome, ou vai viver 3 meses fugindo do inimigo, ou vai viver 3 dias de praga sobre a terra. É uma coisa pior do que a outra. Mas essas coisas, elas não faziam parte da natureza de Deus. Elas faziam parte da consequência do pecado. E quem decidiu cometer o pecado? Davi. Por isso era ele quem decidiria qual seria a consequência daquilo que ele decidiu primeiro. Porque as consequências, elas não dizem mais sobre a natureza de Deus. Elas dizem mais sobre as escolhas que quem fez? O rei. Por isso é quem Davi que ia escolher, e não Deus. Porque Deus não é um Deus mau. Porque esse mesmo Davi aqui, que estava neste momento, numa situação tão complicada, foi o Davi que escreveu o salmo que diz que Deus é bom o tempo todo. E vocês acham que é mentira o fato de que Deus é bom o tempo todo? Não, nós cremos na palavra. Davi declarou sobre Deus que o Senhor é bom o tempo todo. Deus era bom também naquela situação. E por ser bom, e por não mudar a sua natureza, Deus deu a Davi ali a responsabilidade de escolher. Sabe por quê? Porque se ele foi responsável para tomar a decisão que desagradou a Deus, ele seria responsável para lidar com as consequências daquilo. Porque não existe nenhuma ação sem consequência. Aquelas consequências não diziam nada sobre Deus. Elas só diziam sobre o pecado, sobre o que Deus abomina, sobre o que é consequência. E uma delas iria acontecer. E talvez você olhe e pense assim: nossa, se eram tão ruins as opções, o que fazer então? A gente precisa aprender na nossa vida aqui, quando a gente governa a nossa própria vida, as nossas decisões têm que ser as melhores possíveis. Porque no momento em que a gente tomar decisões ruins, as consequências vão vir sobre nós mesmos. As consequências vão alcançar quem estão perto da gente. Então a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade humana, responsabilidade física, mas também responsabilidade espiritual. Porque quando você entende que o pecado ele não suja só você, você tem mais cuidado. De que talvez você não está sentindo forte todos os dias, de que você aquele dia acordou com uma instabilidade, que você acordou ali com uma fé precisando ali de um combustível, de ser recarregada, e você sozinho não está tendo aquela força. Aí você começa a pensar. Pensa nas pessoas em que você precisa ser responsável também. Porque isso não vai salvar elas, já que a salvação é individual, mas pode salvar você. Quando você tem forças de fazer porque você ama, o que você não faria sozinho, o que você não faria por você mesmo. Mas você consegue encontrar ali formas de trazer o seu coração de volta para o motivo certo. O nosso coração precisa ser motivado por Deus. Nós precisamos fechar a brecha que o diabo procura para colocar motivação errada dentro de nós. Caso contrário, a consequência pode ser o pecado. E aí Davi faz a sua escolha. Aí a palavra fala assim. Isso, pode deixar isso, tá? Eu vou ler para vocês a continuação aqui pela Bíblia. Se você quiser, você pode continuar aí comigo, tá? A palavra fala assim, ó, lá no 24, né? Depois que Deus dá as opções, fala assim, no versículo 14, 2 Samuel 24, 14, fala assim, ó. Então disse Davi a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, e não quero cair nas mãos dos homens. Davi, quando ele entendeu o que tinha acontecido, ele mesmo entendeu no seu coração que
que o motivo da ira de Deus foi a motivação errada que ele teve. E aí, já que ele tinha 3 coisas que trariam consequências muito ruins, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu ali, apesar de estar muito angustiado, que é o que a palavra fala, né? Ele falou para Gade: estou muito angustiado, porém, preferível é cair nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, que tem muitas misericórdias, porque era melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. E aí ele faz a escolha ali de que 3 dias de peste caíram sobre a terra. Por quê? Porque era a única opção que não envolvia ali os inimigos, não envolvia ali os terceiros, não envolvia ali os verdadeiros instrumentos do diabo. Envolveria ali eles viverem a consequência daquela atitude errada, mas eles viveriam aquilo se lembrando que é melhor cair nas mãos do Senhor. E o próprio Davi se lembra da bondade de Deus, porque ele diz o quê? Que o Senhor, ele é cheio de misericórdia. E ali ele toma uma decisão. Só que a partir daqui, o coração dele já está arrependido. O coração dele já está arrependido a ponto de ter compreendido a gravidade do que ele fez, que ele não deveria ter agido sendo motivado pelo diabo, e que já que ele estava naquela situação ali, se fosse para cair, ele cairia nas mãos de Deus. E é muito importante que a gente aprenda isso, sabe por quê? Porque talvez você tenha construído uma visão de fé perfeita, de caminhada com Deus, sem erros, sem falhas, totalmente reta, totalmente perfeita, e seria maravilhoso se todo ser humano conseguisse fazer isso. Mas a má notícia para nós é que nenhum homem é perfeito. Então o que a gente precisa aprender aqui? A gente precisa aprender que o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, cometeu um erro quando ele deixou o diabo motivar o coração dele. E quando ele se viu naquele erro, quando ele percebeu que ele tinha um erro e aquele erro traria consequências, sabe o que ele fez? Ele pegou a sua vida e lançou de volta para o Senhor. Quantas pessoas erram e elas pioram tudo depois do erro? Porque o erro é ruim, mas o que vem depois do erro pode ser fatal. Imagina que um tropeço é ruim, mas um tropeço, sabe o que significa tropeço? Tropeço é algo que não tem o poder de te deixar no chão. Tropeço é diferente de queda, porque a queda é aquilo que te derruba. O tropeço é aquilo que te dá aquele susto, te dá ali aquele passe de que, olha, isso aqui é perigoso, isso aqui pode me dar consequências. Se eu cair, eu posso machucar, eu posso morrer, eu posso ter consequências definitivas. Quando Davi percebeu que o que ele tinha feito era um erro que seria ali condenado por Deus, que aquilo era um tropeço na fé para ele, já que Deus estava reprovando o que ele tinha feito, ele não falou assim: ah, quer saber? Já que Deus rejeitou meu coração, então agora não tem nada que eu possa fazer. Então agora, tudo que eu vivi com Deus está acabado, está anulado. Toda a minha história até aqui não valeu nada, porque o meu fim vai ser o pecado. Poderia ser. Porque talvez se Davi não tivesse sido humilde para reconhecer o erro que ele tinha cometido, ele só iria cometer outro erro, em cima de outro erro, em cima de outro erro, e aquilo ali iria virar um buraco sem fim de pecado, de destruição, de tudo que o diabo poderia ter destruído com uma simples motivação no coração dele. Mas quando Deus repreendeu Davi de uma forma firme, de uma forma que não iria poupá-lo de passar pelo que ele teria que passar, que era a consequência do pecado, ele não olhou e falou assim: Deus é mau e por isso eu estou passando pelo que eu tenho que passar. Não. Quando ele se viu naquela situação, ele olhou para o Senhor e falou: melhor é cair nas mãos de Deus. Toda vez que o diabo achar que venceu porque você teve um pensamento que não agradou a Deus, porque você teve uma atitude que não foi motivada pelo sentimento certo, lembre-se dessa palavra: é melhor cair nas mãos de Deus. O diabo talvez estava querendo fazer com que você pensasse que o final é a queda, que o final é o pecado, que viver pecando e lidando com as consequências do pecado é só a única vida que você pode viver. Mas a gente pode aprender com Davi que é bom que a gente viva uma vida segundo a vontade de Deus, mas se algum dia a gente vier a tropeçar, a solução não é desistir. A solução não é cair de vez e se entregar para o pecado, não. A solução é cair nas mãos do Senhor, porque só o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdias.
Se você se sente fraco, meu amado, lança sua vida no altar. Caia nos braços de Deus, que é aquele que pode sustentar você. Não deixe o diabo colocar o pensamento derrotado de que porque você teve um sentimento ruim, você é definido por aquilo. Porque os nossos sentimentos, eles não têm o poder de nos definir. Aquilo que a gente acredita tem o poder de nos definir. Então nós temos que acreditar que o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é um Deus bom. Nós temos que acreditar que se nós colocamos a nossa vida no altar, o Senhor é poderoso para nos perdoar, para nos limpar, para nos dar uma oportunidade nova, para nos ajudar a corrigir o que for necessário no caminho e continuar fazendo a missão dele para a nossa vida. Assim a gente consegue deixar que o plano de Deus tenha mais lugar, tenha mais espaço para ser realizado na nossa vida. O diabo já destruiu planos lindos de pessoas que poderiam estar vivendo a vontade de Deus. Porque na primeira motivação que o diabo colocou no coração delas, elas acharam que era o fim. Aí de fato virou o fim. Porque tudo aquilo que a gente acredita vai ser a nossa realidade. E nós não podemos achar que é o fim quando nós não estamos vivendo o plano de Deus. Se não é a vontade de Deus, aí não é o fim. Nós temos todas as oportunidades enquanto a vida de fazer com que o nosso coração volte para o Senhor. Se você estiver sentindo seu coração fraco, a ponto de cair na motivação do diabo, caia nos braços do Senhor. Porque o Senhor é rico em misericórdias. Então, quanto a nós, se for para cair, que seja aos braços do Pai. Para se humilhar, para se arrepender, para se consertar e seguir. Porque aí ele vai seguir. Porque o que aconteceu? Depois que ele fez aquela escolha, 3 dias de teste viriam sobre a terra. Só que a Bíblia fala que o anjo do Senhor tinha a espada pronta para destruir Israel. E os danos, daqueles dias foram mais de 70 mil mortes. Então imagina que, se a gente sabe, porque a Bíblia fala, você pode ler o capítulo completo na sua casa. Se a Bíblia fala que foram mais de 70 mil mortes, sabe o que isso significa? Significa que alguém contou. Aí a gente volta lá para o começo. E aquela atitude errada de fazer a contagem sem a direção de Deus, fez com que Davi tivesse que fazer outra contagem. E sabe o que era aqui essa contagem? A contagem de pessoas mortas. A boa notícia é que nessa altura, ele já tinha se arrependido. Então ele tinha perdido 70 mil pessoas do seu povo. Mas ele poderia perder 1 milhão. Então a consequência do pecado, ela é ruim. Mas ela pode ter proporções muito maiores quando a gente não age rápido. Quando a gente não corta o mal pela raiz. Quando a gente não se arrepende. Quando a gente não abre o coração para que Deus mostre pra gente o que tem que mudar. Então a gente precisa perceber o que Deus quer nos mostrar, para que a gente tome as atitudes que a gente precisa rápido. Porque quanto mais rápido, menor o dano. E aí a Bíblia fala que o anjo do Senhor estava pronto para destruir a terra. Mas aí o Senhor, o próprio Deus, disse basta. Quando Davi orou ao Senhor pedindo misericórdia. Foi isso que aconteceu. Ele orou a Deus, pediu misericórdia. E Deus lançou a ordem ali ao seu anjo, que tinha a espada para destruir a cidade, de que bastava. Ou seja, Deus recebeu o coração arrependido de Davi. E por causa daquele coração arrependido, ele alcançou a misericórdia de não perder 1 milhão. Ele perdeu 70 mil e foi ruim perder 70 mil. Mas imagina se ele tivesse perdido 1 milhão. Seria muito pior, seria muito mais destrutivo. E a gente tem que perceber as consequências do pecado. Porque quanto mais rápido a gente se arrepende, mais rápido a gente conserta, a gente mais rápido vai ter a oportunidade de controlar o que não deveria ser de poder do diabo. O diabo não pode ter o poder da nossa vida nas mãos. A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, para que o Senhor possa construir os planos dele sobre nós. E aí o que Davi faz? Depois que ele se arrepende, ele vai até Gade. Gade vai falar com Davi, aliás. E aí Deus recebeu a oração de Davi. Aí Deus mandou o profeta voltar lá e mandou ele fazer o quê? Vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu, se inclinou diante do rei e com o rosto em terra perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? E Davi respondeu: para comprar de você esta eira
os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor Deus aceite a sua oferta. Só tem um problema. Se isso aqui acontecesse, de quem era a oferta? De Araúna. Quem era o dono da terra? Araúna. Araúna era, na verdade, ali o nome da terra do Jebuseu. E ele prontamente iria servir ao seu rei, porque se ele estava debaixo do governo do rei, tudo que era dele era do rei. Mas Deus é justo. E Deus mandou quem edificar o altar? Davi. Então a boa intenção daquele homem ali poderia ser mais uma brecha. Mas aí, Davi já tinha aprendido já. Davi já tinha entendido já que se ele tivesse a motivação errada no seu coração, aquele conserto não ia ser um conserto verdadeiro. Aí ele toma uma atitude, e dessa vez ele não toma uma atitude motivada pelo diabo, não. Ele toma uma atitude inspirada por Deus, que foi quem pediu o altar, que falou que ele deveria edificar. E aí ele faz isso, né? No próximo, fala assim, ó: porém, o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo vale, pelo que vale, porque não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. A gente precisa entender o poder dessa palavra, porque a gente vai caminhar com o Senhor, e nessa caminhada, isso vai exigir de nós muitos sacrifícios. Porque caminhar com Deus não custa algo, custa tudo. Toda a vida precisa mudar no momento em que nós escolhemos caminhar com Deus. E Davi, ele aprendeu a lição do jeito mais difícil, porque ele viveu na pele a consequência de perder 70.000 pessoas por uma ação errada. Mas no momento em que ele se arrependeu, ele precisava agir de forma urgente. Mas ele precisava agir de forma urgente e da forma certa. E ele entendeu o que Deus pediu para ele. Deus pediu a ele algo que iria custar a ele alguma coisa. E o que ele diz: eu vou comprar de você pelo preço que vale, porque eu não posso oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Não existe oferta ao Senhor que não custe nada para a gente. Então caminhar com Deus vai sempre colocar a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu em desconforto, porque o sacrifício agradável a Deus vai custar a nossa carne, vai exigir de nós. Sabe o que Davi ia fazer aqui? Ia pagar com o seu dinheiro por uma terra que já era dele, porque aquela terra pertencia ao domínio do rei, e ele pagaria com o seu próprio dinheiro, porque ele precisaria ali sentir que custou algo aquilo que ele iria oferecer a Deus. E às vezes a nossa fidelidade a Deus se prova aqui, quando começa a custar para a gente fazer escolhas. E aí a gente começa a medir: ah não, Deus, isso aqui custa muito, isso aqui eu não vou renunciar. Ah não, Deus, isso aqui eu sou apegada demais, eu amo demais esse pecado, essa pessoa, esse sentimento, eu estou envolvida demais nessa história, custa muito, então eu vou fazer. Deus traz essa palavra para que a gente possa entender que nós não poderemos oferecer a Deus sacrifícios que não nos custem nada. Vai custar. E é bom que a gente saiba que vai custar, porque quanto mais rápido a gente tiver esse entendimento, mais a gente tem força para fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes certos tipos de sacrifício vão exigir da gente força, coragem, decisão, e a gente tem que ter clareza para isso. Se não sabe o que a gente faz, a gente tem que oferecer a Deus ofertas como ofertas de Caim, ofertas que não te custam nada. E não foi para isso que Deus queria aquele altar. Deus queria aquele altar para um conserto verdadeiro. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui, você pode até ler na sua casa, né? Mas a palavra termina aqui dizendo que assim Davi comprou a eira, os bois. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se tornou favorável à terra e a praga cessou no meio de Israel. Só que esse lugar aqui, de Araúna, era uma posse ali daquele homem, mas não era um lugar simples, porque Deus, ele sempre tem ali os seus mistérios, né? E Deus disse um dia a Davi que ele não seria o homem pelo qual o templo do Senhor seria construído. Vocês lembram disso? Quando Deus escolhe Salomão para construir o templo, Deus disse que não seria construído pelas mãos de Davi, porque Davi era
guerreiro, ele não iria construir o templo a Deus. Mas o templo de Salomão foi construído no lugar onde o seu pai fez um altar. Então, quando Davi fez aquele concerto, ele não protegeu só aquele momento, ele cuidou também do futuro. Porque o lugar da presença de Deus em Israel, no templo grandioso que o seu filho construiu, antes de ser grande aos olhos dos homens, ele era santo aos olhos de Deus, porque existia um altar ali, um altar de ofertas pacíficas, um altar verdadeiro, o lugar onde Deus escolheu para aquela aliança, para aquele concerto que ele fez com Davi. Então olha isso, uma atitude errada deu uma consequência terrível, mas uma atitude certa trouxe uma consequência melhor ainda. Quantas ofertas foram entregues a Deus naquele templo? Quantas pessoas alcançaram a presença de Deus naquele lugar? A dimensão da grandiosidade daquele templo, ela só aconteceu porque Deus estava lá. E Deus não estava ali só por causa das paredes que eram lindas e Salomão construiu. Deus estava ali porque antes foi edificado um altar santo, um altar que o seu pai fez o concerto com Deus, e aquele lugar era Araúna. E sabe que a localização daquele lugar também se chama Monte Moriá, porque Deus, ele é maravilhoso, né? E o Senhor, ele traz essas ligações sempre que eu vou lendo e eu vou estudando, e isso vai me dando cada vez mais assim, o entendimento de que Deus, ele tem um plano perfeito, sabe? E o Monte Moriá foi onde Abraão abriu o seu coração para estar disposto a sacrificar o seu filho se fosse preciso, mas ele não abriria mão da sua fidelidade a Deus. Então olha isso, olha o poder de Deus de fazer coisas tão maravilhosas no mesmo lugar. Deus usou aquele monte para provar a fidelidade do coração de Abraão, e agora Deus estava usando aquele lugar para edificar um altar de concerto com Davi. E no futuro Deus usou aquele mesmo lugar para que o templo dele fosse o lugar da presença de Deus no meio do povo. Porque quando a gente toma atitudes certas, a gente coloca a nossa vida na direção do Deus que já tem um plano perfeito. Deus já sabe qual é o melhor para a nossa vida. O que nós precisamos agora é colocar a nossa vida nas mãos dele, para que a gente possa dar para nós mesmos a oportunidade de viver as promessas que o Senhor tem. Amém, igreja?